O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é a natureza de Cristo. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 130, a serva do Senhor nos diz: Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, que Tu possas nos ajudar agora a compreender a natureza de Cristo. Convidamos novamente o Teu Santo Espírito como guia e professor, que nossos corações estejam abertos e receptíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Ok. Primeiro, o capítulo que vocês vão ler nesse final de semana de Caminho a Cristo é o capítulo 10. O Deus que eu conheço, capítulo 10. Duas perguntas desse capítulo, que vão cair na prova número 9, que vocês vão fazer na segunda. Prova 9, na segunda. Primeira pergunta: qual é a melhor forma de fortalecer o intelecto? Algo que todos nós precisamos é fortalecer o intelecto. Como é que a gente faz? Tomando suplementos, vitaminas, comendo mais legumes. O que a irmã White fala? Melhor forma de fortalecer o intelecto. A próxima pergunta é: nunca se deve estudar a Bíblia sem antes fazer o quê? Nunca se deve estudar a Bíblia sem antes fazer o quê? Na prova número 9, vocês vão ter também uma coluna com textos ou referências dos textos e outra coluna com o pensamento-chave. Eu vou passar para vocês depois os textos-chave dessa palestra, desse tema, a natureza de Cristo. É um tema que hoje é muito polêmico. Foi polêmico também na virada do século XIX, dentro da Igreja Adventista. A natureza humana de Cristo. A irmã White, ela fala que a natureza humana de Cristo é tudo para nós. Ou seja, é algo importante quando falamos a respeito do plano da salvação. Eu gostaria de ler com vocês, na página 63 da apostila, a primeira citação, que vem do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 267. Mensagens Escolhidas, volume 1, 267. Cristo, no ermo deserto, não se achava em posição tão favorável para resistir às tentações de Satanás como Adão quando foi tentado no Éden. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana, depois de haver a raça vagueado 4.000 anos do Éden e do seu estado original de pureza e retidão.
O pecado tinha imposto seus terríveis estigmas ao gênero humano por séculos. E a degenerência física, mental e moral prevalecia por toda a família humana. Então aqui a gente vê claramente que Cristo, ele não teve circunstâncias tão favoráveis para resistir às tentações de Satanás como Adão quando foi tentado no Éden. Você pode dizer, mas é claro, Adão no Éden, ele estava cercado de um ambiente puro, tudo era belo. Adão, ele não tinha um mundo pecaminoso ao seu redor para o desestimular. Mas aqui a irmã White, ela enfatiza o fato da raça humana ter vagueado 4.000 anos fora do Éden e do seu estado original de pureza e retidão. E fala aqui que o pecado tinha imposto seus terríveis estigmas ao gênero humano por séculos. E a degenerência física, mental e moral prevalecia por toda a família humana. Falando isso para explicar em que sentido Cristo não tinha circunstâncias tão favoráveis como Adão tinha quando ele foi tentado. Quero que vocês gravem esse ponto. Degenerescência física, moral e espiritual. Vamos ver agora a próxima citação. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Qual foi a falha de Adão? Ele não pôde resistir à tentação do inimigo de Deus. Mas como é que Cristo ia redimir a falha de Adão? A irmã White fala em nossa humanidade. Quando este, falando de Adão, fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Ou seja, Adão, ele não tinha sofrido efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus. O que a irmã White está fazendo aqui? Ela está comparando Adão e Cristo. Mas ela também está fazendo um contraste. Quando ela usa palavras entretanto, não assim quanto a, ela está fazendo uma comparação e ao mesmo tempo um contraste. Ou seja, para Adão, a prova foi assim, assim, assim. Ou seja, ele encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, ele possuía pleno vigor da mente e do corpo, ele era circundado das glórias do Éden, ele tinha comunicação diária com seres celestiais, não assim quanto a Jesus. Então,
se Adão tinha essas vantagens, e ela fala não assim quanto a Jesus, então vamos ver as vantagens que Jesus não possuía. Vamos voltar. Jesus não possuía perfeita varonilidade. Ele não possuía pleno vigor da mente e do corpo. Vocês conseguem ver isso? Vamos continuar na citação. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer. Aqui ela vai explicar a natureza humana de Cristo. Decrescer por 4.000 anos em quê? Forças físicas, vigor mental ou intelectual e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade, o quê? Degenerada. Unicamente assim poderia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Cristo veio apenas para mostrar que Adão podia ter vencido. Ele é o segundo Adão. A irmã White, ela chama Cristo do segundo Adão. Paulo compara Cristo com Adão em Romanos 5. Mas será que a vitória de Cristo foi apenas para mostrar para o universo que Adão podia ter vencido a tentação? Claro que com a vitória de Cristo no deserto, ele mostrou que Adão poderia ter guardado perfeitamente a lei de Deus. Mas se fosse só assim, se ele tomou o lugar de Adão para mostrar que só Adão podia ter vencido perfeitamente, então ele não serve para mostrar a mim que eu posso vencer. Ou seja, ele resolveu o argumento que Adão podia vencer a lei, ou seja, viver em harmonia com a lei. Mas ele então não teria resolvido o argumento que o homem decaído não pode obedecer. É o argumento de quem? Quem que traz esse argumento contra Deus? Satanás. Satanás fala: Deus, você é injusto e a sua lei é injusta. Você exige dos seres criados por ti algo que é impossível atingir. Foi o argumento que ele originou lá no céu, antes da criação do homem. Quando Adão foi criado, ele falou para o universo: olha, eu vou te mostrar que Deus é injusto. Ele estabeleceu uma norma para Adão, mas é uma norma que não pode ser cumprida. E eu vou te mostrar como Deus é injusto em exigir algo que não pode ser cumprido. Então, para Deus permanecer justo aos olhos dos seres não caídos, ele teve que permitir a prova. Porque se Deus tivesse falado: não, Adão não vai cair, e você não vai poder tentá-lo, o que Satanás teria feito? Ele teria falado: tá vendo? Ele tem medo de deixar eu tentar o homem, porque ele sabe que o homem vai cair se eu tentá-lo. Se Deus tivesse eliminado a possibilidade de Adão e Eva caírem, Satanás teria vencido. Ele teria falado: tá vendo? Eles não caíram porque Deus eliminou a possibilidade de cair. E por toda a eternidade, todos os seres não caídos teriam ficado com uma semente de dúvida na mente. Será que realmente é possível guardar essa lei por amor? Ou será que nós somos máquinas programadas por Deus para obedecê-lo? Porque aqui a gente vê que Adão e Eva, eles vivem em harmonia com as exigências de Deus, mas também não tem como eles não viverem assim. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, Deus, ele viu esse problema, então ele falou: tudo bem, então nós vamos colocar o homem e a mulher à prova.
E eu vou ensinar, eu vou apelar ao racional deles, eles vão saber a diferença entre a minha vontade e o que não é a minha vontade. Eles vão conhecer as consequências de cumprir a minha vontade ou não cumprir, as consequências naturais. Rebelião contra Deus é morte. Eu vou explicar tudo isso para eles e eles vão poder decidir. E eles foram postos à prova e caíram. Será que agora Satanás conquistou? Aparentemente sim. Satanás conseguiu mostrar que ele tinha razão, que realmente Deus ele impõe leis que não podem ser cumpridas. Mas aí Deus interveio e ele expôs para o universo e para o homem o plano da salvação. E o plano da salvação é o quê? Deus ele vai pagar o preço pela dívida do homem, se ele aceitar, e ele vai mostrar que o homem pode sim viver em harmonia com as exigências de sua lei. Então ele enviou a Jesus. E qual foi o propósito de enviar a Jesus? Pagar o preço da dívida do homem. O salário do pecado é o quê? Morte. Mas além disso, ele veio mostrar que, olha, aquela acusação de Satanás, ela não tem base, porque eu vou enviar o meu filho e ele vai viver uma vida em harmonia com a minha lei, com a natureza humana. Agora, tudo bem, mas qual natureza? Se for a natureza de Adão antes da queda, ele resolve a argumentação de que Adão antes da queda não podia obedecer. Mas então como é que fica o resto dos filhos de Adão que após sua queda herdaram uma natureza decaída? Que esperança a vida de obediência de Cristo me traz? Se ele tomou a natureza de Adão pré-queda. Se Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda, ele resolveu a argumentação de Satanás de que a lei de Deus não podia ser guardada por Adão. Mas depois da queda do homem, Satanás intensificou suas acusações, dizendo: agora é que eles são meus, porque estes me servem, eles não podem te servir, eles têm o selo do meu caráter. Agora é que eles realmente não podem guardar a sua lei. Então Cristo tomou, ele assumiu a natureza de Adão pós-queda, decaída, depois de 4.000 anos da raça humana ter vagueado da presença de Deus, depois de uma degeneração física, mental e moral, para mostrar que até mesmo um homem com a natureza decaída pode cumprir perfeitamente as exigências da lei. Vamos ler outras citações do Espírito de Profecia para ver se o testemunho do Senhor confirma o que nós acabamos de analisar? Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 128 a 130. Mensagens Escolhidas, volume 3, 128 a 130. Prestem bastante atenção, olha só. O poder que repousou sobre ele veio diretamente do Pai e não devia exercê-lo em seu próprio benefício. Com este longo jejum, inseriu-se em sua experiência uma força e poder que só Deus podia dar. Ele enfrentou e repeliu o inimigo na força de assim diz o Senhor. Não só de pão viverá o homem, disse ele, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o privilégio de todos os tentados da terra ter o quê? Essa força. É o quê? O privilégio de quantos? Todos os tentados da terra ter
essa força. Qual força? A força que Cristo teve quando ele venceu a tentação de Satanás no deserto. Seu exemplo em vencer o apetite indica como podem ser vitoriosos aqueles que querem ser seus seguidores. Viu? Seu exemplo em vencer o apetite indica como podem nós sermos vitoriosos. Continua. Estava cercado de quê? Dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado e para refutar a mentira de Satanás, que não era possível ao quê? A Adão, aos seres humanos, guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano exatamente na maneira pela qual Adão podia ter vivido. Todos podem viver a lei na natureza humana se procederem como Cristo procedeu. Vocês deviam sublinhar algumas palavras-chave, como a palavra exatamente. Se você já sublinhou todo o texto, então coloca uma estrela. Exatamente. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano exatamente na maneira pela qual todos, pode também enfatizar a palavra todos. Se já sublinhou, coloca uma estrela. Todos podem viver a lei na natureza humana. Então, Cristo veio para isso, para mostrar para os seres humanos e para o universo que Deus ele é justo. Quando ele pede que vivamos em harmonia com a sua lei, é algo possível, é um alvo atingível e é para o bem da humanidade. Não é que Deus está querendo estabelecer sua autoridade e defender e zelar pelo seu poder e sua posição, que nós o respeitemos e temos que fazer o que ele pediu para que ele seja glorificado. Não é isso. É que Deus estabeleceu parâmetros para o homem viver em harmonia com eles, para ter vida. E ele mostra que é possível viver dentro desses parâmetros e ser feliz. Isso Cristo mostrou em sua humanidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, 256. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado, qual é a próxima palavra? Decaído. Cristo não participou, no mínimo que fosse, do seu pecado. Então, aqui nós vamos ver claramente uma diferença entre natureza e caráter. Natureza decaída, mas não participou de seu pecado. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas, e em tudo foi tentado como nós, todavia não conheceu pecado. Então, ter uma natureza decaída não é pecar, não é conhecer o pecado. Desejado de todas as nações, 112. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo,
Não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza, o quê? Decaída. A voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Primeiros Escritos 150. Jesus também lhes disse aos santos anjos que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza o quê? Decaída do homem. Mensagens Escolhidas, volume 3, 134. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado onde? Em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza com a sua divindade, tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade. Tendo assumido nossa natureza, qual é a próxima palavra? Decaída, ele demonstrou o que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela e tornando-se participante da natureza divina. Medicina e Salvação, 181. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Review and Herald, 15 de dezembro de 1896. Vestido nos trajes da humanidade, o Filho de Deus veio para o nível daqueles que ele queria salvar. Nele não havia engano ou propensão para o pecado. Nós vamos daqui a pouco estudar a respeito da propensão para o pecado. Ela deixa muito claro aqui que ele não tinha propensão para o pecado. Cristo, ele não tinha tendências pecaminosas. Ele era sempre puro e imaculado. Mesmo ao tomar sobre si nossa natureza, o quê? Uma diferença aqui entre caráter e natureza. Ele não tinha propensão para o pecado, ele era puro e imaculado, mas sim, ele tomou sobre si a natureza pecaminosa. Como isso? Daqui a pouco nós vamos estudar. Vestindo sua divindade com a humanidade, que ele pôde associar-se com a humanidade caída, ele procurou recuperar para o homem aquilo que, através da desobediência, Adão tinha perdido para si e para o mundo. Ok. A diferença entre natureza e caráter. Acho que só baseado nas citações que nós lemos, dá para ver claramente que existe uma diferença nos textos da irmã White, quando ela fala de Jesus, entre natureza e caráter. Eu vou dar para vocês 3 pontos principais que mostram a diferença entre natureza e caráter. Natureza, nós herdamos. A natureza, independentemente de seu comportamento, da sua boa conduta cristã, você vai envelhecer, os cabelos vão ficar brancos, você vai perder a capacidade de ouvir, ver direito, andar direito, os dentes vão cair. Isso aí nós herdamos. Mas caráter nós não herdamos. Nós desenvolvemos. É uma diferença. Natureza herdamos, caráter desenvolvemos. Natureza não depende de nossa escolha. Alguém aqui escolheu nascer com uma natureza decaída?
Deus consultou alguém antes de você nascer? Te pediu como que você queria nascer, em que mundo, de quais pais? Natureza não depende de escolha. Agora, caráter tem tudo a ver com nossa escolha. Se caráter não dependesse de escolha, Deus seria injusto ao nos julgar pelo nosso caráter. Seria partindo para o lado da predestinação falsa. Natureza, ela é transformada na glorificação. Caráter transformado na santificação. Outra coisa, natureza determina a primeira morte, se vamos experimentar ou não. O caráter determina se vamos ou não experimentar a segunda morte, ou a morte eterna. A natureza não caída, ela não pode experimentar a primeira morte. Sabia? A natureza com a qual Adão foi criado jamais podia experimentar a morte, a degeneração física, mental e moral. A partir de quando que Adão começou a envelhecer e experimentar as consequências que acabam resultando na primeira morte? Depois da queda. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 3. Romanos 1, 3. O Evangelho acerca de seu Filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo o quê? A carne, não segundo o Espírito, segundo a carne. Ou seja, ele nasceu da descendência de Davi. Ele é filho de Davi segundo a carne. Que carne é essa? Quando você vê carne na Bíblia, que palavra você poderia usar para substituir? Natureza. Na realidade, você não vê na Bíblia a palavra natureza. Você vê a expressão o homem natural, que pode ser compreendido como a natureza do homem. Mas a palavra carne se refere à natureza. Então Cristo, ele nasceu da descendência de Davi segundo a natureza. Qual natureza? Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, em outras palavras, o que era impossível o homem alcançar em relação à lei, sendo que ele está enfermo em sua carne ou em sua natureza,
Deus, enviando seu Filho, Cristo Jesus, em semelhança da carne ou natureza do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne ou na natureza. Ou seja, com a natureza ou com a carne que ele possuía, ele condenou o pecado. Que carne? Que natureza? O próprio texto fala: carne do pecado. Ou seja, Cristo nasceu de Davi segundo a carne ou natureza do pecado. Ou seja, a natureza pós-queda e não pré-queda. A natureza de Adão era uma natureza antes do pecado, quando ele foi criado. A natureza de Adão, depois do seu pecado, era uma natureza do pecado, a qual ele transferiu para Sete, Caim e Abel. Sete transferiu para os seus descendentes até Noé. Noé transferiu a mesma natureza para Sem. E ele transferiu para seus descendentes até Abraão. E Abraão transferiu para Isaque, Jacó, Judá e seus descendentes até Davi. E Davi transferiu para Salomão e Roboão e seus descendentes até chegar a Cristo. Maria, da descendência de Davi, segundo a carne ou natureza do pecado, não era isenta da lei da hereditariedade. Maria era pecadora. Maria herdou de seus pais uma natureza pecaminosa. Maria, entretanto, ela tinha um caráter puro. Ela era uma jovem consagrada. Deus, ele não escolheu qualquer um para ser mãe de Cristo. Ele escolheu alguém que poderia dar para Cristo uma boa influência pré-natal para que ele pudesse nascer com as maiores vantagens possíveis aos seres humanos. Nem todos os homens nascem com as mesmas desvantagens. Todos nascem com a natureza do pecado. Todos podem ser vitoriosos sobre o pecado, mas nem todos possuem as mesmas vantagens. As vantagens de um ser humano dependem de vários fatores, como o caráter dos pais, as influências pré-natais e as influências nos primeiros anos da vida. Todos esses fatores, com outros, influenciam as vantagens, mas tudo isso não elimina a desvantagem de possuir uma natureza decaída ou pecaminosa. Maria, ela deu para Jesus, assim como a mãe de João Batista também deu para João Batista, e a mãe de Sansão deu para Sansão, e a mãe de Daniel deu para Daniel, certas vantagens que talvez eu e você não tivemos. Talvez as circunstâncias de seu nascimento não foram tão favoráveis como a de outros homens como esses. Isso não é desculpa para o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok, vamos abrir em Filipenses capítulo 2, verso
5 a 7. É uma passagem que deixa bem claro que Cristo é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo fala, Filipenses 2, 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nós sabemos que pensamento e sentimento formam o quê? Caráter. Então aqui, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos de ter o caráter de Jesus. Continua falando, versos 6 e 7, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Cristo é Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou, ele velou sua divindade. Se você quiser interpretar essa frase, esvaziou-se a si mesmo, você pode substituir esvaziou-se a si mesmo com a frase ele velou sua divindade. Apesar de não ter por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele tem todos os direitos porque ele é Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele velou a sua divindade, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele se fez semelhante aos homens, 100% homem e também 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele manteve sua divindade, mas ele a manteve velada, desativada, um termo mais atual. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Verso 17. Por isso convinha que em tudo, palavra tudo importante, tudo fosse semelhante ao quê? A gente viu essa palavra semelhante em Romanos 8:3 e também em Filipenses 2:7. Romanos 8:3, semelhança da carne e do pecado. Filipenses 2:7, semelhante aos homens. Hebreus 2:17, semelhante aos irmãos, mas como? Em tudo. Então aí você consegue entender o que essa palavra semelhante significa. Mas como assim? Em tudo semelhante aos irmãos. Cristo não foi diferente? O nascimento de Cristo foi diferente do nosso nascimento? Sim ou não? Sim. Sim. Em que aspecto foi diferente o nascimento de Cristo? Ação humana, Não houve relacionamento entre Maria e José. Ele foi gerado do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala que em tudo ele foi feito semelhante aos irmãos. O que é irmãos? O que é irmãos? No contexto, irmãos é o quê? Capítulo 2 de Hebreus. Vamos ver o que diz no verso 11. Quem são os irmãos? Os irmãos
de Cristo? É qualquer ser humano? Verso 11. Porque assim, o que santifica, quem santifica? Cristo. Nesse contexto é Cristo. Como os que são santificados, quem são santificados? Ok? São todos o quê? De um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar o quê? Irmãos, por favor, interprete para mim, irmãos. Os santificados. Agora vamos voltar para Hebreus 2,17. Em tudo, ele foi feito semelhante a quem? Os irmãos, ou seja, os que são santificados ou convertidos ou gerados do Espírito. Vamos abrir em Mateus 12:50. Mateus 12:50. Olha como é clara a palavra de Deus. Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o quê? Meu irmão, irmã e mãe. Então, os santificados, os convertidos, os que fazem a vontade de Deus, os que são gerados do Espírito, os renascidos. Qual foi a diferença entre o nascimento de Cristo e o meu nascimento? Sabe qual foi? Cristo, ele escolheu nascer. E ele então escolheu nascer renascido. Eu quero que vocês deem uma olhada numa citação que nós já lemos, que está na sua apostila, página 64, Mensagens Escolhidas, volume 3, 128 a 130, no meio do parágrafo. Seu exemplo em vencer o apetite indica como podem ser vitoriosos aqueles que querem ser seguidores dele. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para o quê? Manter um caráter puro e sem pecado. Ou seja, Cristo, ele nasceu já com uma mente de uma pessoa que já entregou sua vida a Deus. Cristo veio mostrar que é possível manter, após a conversão, uma experiência de ligação e santificação com Deus. Isso não quer dizer que ele nasceu sem uma natureza decaída. A natureza, ela não muda na conversão. Quando eu nasci do Espírito, porque vocês sabem que quando nós temos uma experiência com Cristo, nós nascemos do Espírito. Vocês sabem disso, né? A partir desse momento, a partir desse nascimento espiritual, eu estou na mesma condição de Cristo quando ele nasceu.
Então, assim como ele manteve no decorrer de toda a sua vida um caráter puro e santo, eu posso também, olhando para ele, seu exemplo e tendo fé em seu poder, viver a mesma vida em harmonia com a vontade de Deus. Ele nasceu do Espírito, você também nasceu do Espírito. Não no seu nascimento de sua mãe, mas no seu renascimento. É por isso que ele nasceu renascido, ou já regenerado, ou convertido, santificado. Quando nós entregamos nossas mentes a Cristo, quando nós entregamos nosso coração, nossa vida, quando nós somos batizados, começamos uma nova vida com Cristo, a nossa natureza muda? A gente continua com as mesmas ferramentas, não é verdade? O que muda? O caráter é desenvolvido. O que muda? O que muda é a nossa direção. Isso é, se nós continuarmos nesse caminho. Entendeu? Cada vez que eu caio, não é porque eu nasci com uma natureza ou eu tenho ferramentas debilitadas. Não, eu escolho cair. Cristo mostrou que não precisa escolher cair, porque em toda a sua vida, com as mesmas ferramentas, ele manteve uma experiência constante com Deus, ligada, produzindo o fruto do Espírito. Ele nasceu do Espírito, vocês também nasceram do Espírito. Isso é perfeccionismo? Não. A natureza continua decaída. Precisamos de continuar resistindo ao apetite. Cristo teve que, em toda a sua vida, resistir. Ele viveu uma vida de luta, de conflito, de oração e comunhão com Deus para manter uma vida e um caráter puro. João 5:19. João 5:19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Adão, antes da queda, não viveu essa realidade. O homem com a natureza de Adão, pós-queda, vive essa realidade. Mente regenerada, convertida, santificada, mas sem Deus, não pode manter essa experiência. Lembra aquela citação? Adão, ele podia desenvolver um caráter justo pela obediência. Você e eu, só pelo Espírito. Entendeu? Lembra o que Paulo disse em Romanos 8? O que a lei não podia porque era fraca na carne, Cristo, ele condenou o pecado em semelhança da carne do pecado. Ou seja, Cristo, dependendo de Deus, mostrou como o homem com sua natureza debilitada pode cumprir as exigências da lei. Ficou claro isso? Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer o quê? Coisa alguma. Para Adão, antes da queda não era assim. Ele não precisava do poder do Espírito para o ajudar a resistir o apetite. Ter que lutar contra o apetite não revela falta de santidade. Entendeu isso?
não revela um caráter debilitado. O que revela um caráter debilitado é submeter-se aos desejos do apetite. Ter que lutar contra o apetite não revela um caráter debilitado. O que revela um caráter debilitado é escolher obedecer os apelos do apetite, assim rejeitando os apelos do espírito. João 6,57. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, vós, assim também, se alimenta de mim e viverá por mim. Ou seja, Cristo veio e viveu uma vida dependente do Pai, nos dando o exemplo de como nós podemos ter uma dependência completa nele e produzir os mesmos frutos em nossas vidas. Se vocês colocarem agora, abrirem na página 68 da apostila, vocês vão ver aqui um quadro. O Pai Jesus, Jesus e eu. Olha as semelhanças entre a qualidade de relacionamento que Cristo teve com o Pai, quando ele foi homem e velou sua divindade, e a qualidade de relacionamento que nós podemos ter com Cristo. Olha só, o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. O Pai habitava em Cristo, Cristo quer habitar em mim. Jesus vivia pelo Pai, ou dependia do Pai. Eu devo viver e depender de Jesus. Sem o Pai, Jesus não podia fazer coisa alguma. Sem Jesus, nada eu posso fazer. Jesus era um com o Pai, eu devo ser um com Jesus. Jesus guardava os mandamentos do Pai, eu devo guardar todos os mandamentos de Jesus. Jesus glorificou, ou seja, revelou o caráter do Pai, eu devo revelar o caráter de Cristo. João 14, verso 10, Cristo falou assim: o Pai que vive em mim, Ele faz as obras. Ou seja, não é a minha força. E no mesmo contexto ele fala: e vocês, maiores coisas do que estas, vocês vão fazer. Então, que Cristo pôde alcançar pelo poder do Pai, os seus seguidores podem alcançar pelo poder de Cristo. Jesus sentiu a necessidade da oração. Jesus venceu a tentação através da palavra de Deus, escondida em seu coração. Assim como Davi fala: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus, em Mateus 26, 39, ele teve que negar sua própria vontade e se submeter à vontade do Pai. Eu também tenho que negar minha vontade e me submeter à vontade de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 14, 12, que eu preciso, se eu vou fazer parte da última geração, desenvolver a fé, não em Jesus apenas, mas a fé de Jesus. Qual é a fé de Jesus? A fé de Jesus é a fé que ele exerceu, a dependência no Pai. Vamos abrir agora em 1 de Pedro 2, 21 a 23, para concluir. 1 de Pedro 1,
1 de Pedro 2, 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? Exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então essa passagem deixa claro que Jesus deixou um exemplo para nós fazermos o quê? Seguir. Que exemplo que ele deixou para a gente? Verso 22. O qual não cometeu o quê? Pecado. Nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Olha só. Jesus, Pedro fala, nos deu o quê? Um exemplo. Ele teve vitória sobre o pecado, deixando-nos o exemplo. Aí ele fala em que sentido realmente a vitória de Cristo precisa ser alcançada pelo homem. Quando o injuriavam, não injuriava. Qual é a inclinação do homem? Se eu falar mal de você, você quer falar mal de mim. Se eu falar errado com você, você quer falar errado comigo. Se você for acusado falsamente, você quer retaliar. Aqui fala de Cristo. Quando injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. E a última geração, ela vai ser provada nesse ponto. É por isso que fala em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No mesmo contexto, fala que os 144.000, eles estão sem mancha ou irrepreensíveis e também não se acha o que em suas bocas. Olha o que fala no verso 22. Não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. A experiência dos 144.000 será a experiência de Cristo. Ameaçado, maltratado, abusado, difamado, injustiçado, sem retaliação. Ele é o nosso exemplo. Ele mostrou o que a humanidade pode alcançar. Vamos agora analisar o que é propensão, paixões. Vamos para a segunda citação, Review and Herald, 8 de setembro de 1874. Satanás pressiona os homens com suas tentações para o apetite, a fim de poder levá-los ao cativeiro de quê? Desta propensão, causando assim a sua ruína. Essa propensão, a propensão do apetite, é uma propensão que Cristo possuía? A propensão do apetite. Possuía. A palavra propensão, no espírito de profecia, dependendo do contexto,
ela pode ter dois significados, assim como a palavra igreja. No livro Grande Conflito, quando ela fala a igreja, você sabe qual igreja que ela está falando? A igreja católica. Em alguns textos, testemunhos para a igreja, ela fala a igreja, ela está falando da igreja de 27º dia. Em alguns pontos, algumas citações de Atos dos Apóstolos, ela fala a igreja, ela está falando da igreja primitiva. Então, no estudo do Espírito de Profecia, assim como na Bíblia, você tem que compreender a palavra baseada no contexto. Está aqui. Primeira citação dessa página. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 20. Olha só. Significações diversas são expressas pelo quê? A mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta. Ouviu? Então, a palavra propensão e a palavra paixão, às vezes a gente escuta e a gente já conclui que é errado. Assim como concupiscência. Se eu falar para vocês, eu tenho uma concupiscência de comer, vocês vão achar que eu estou pecando. É uma outra forma de dizer, eu estou com fome. É pecado você sentir fome? E sentir o desejo de comer? A palavra concupiscência, ela deve ser compreendida baseada no contexto. Assim também propensão e paixões. Então aqui nós estamos falando de paixões e propensões naturais. E quando ela fala de propensões e paixões, aqui, ela está se referindo, nesse contexto aqui, propensão natural, como apetite. É uma propensão natural. Eu estou com fome. Eu tenho uma propensão para comer. Isso é pecado? Não. Olha só. Adão, antes de sua queda, veja bem, Patriarcas e Profetas 45. Os apetites e paixões de Adão estavam sob o quê? O domínio da razão. Então, paixões nem sempre é uma coisa má. Porque Adão, antes da queda, ele tinha o quê? Paixões. Essas paixões aqui são paixões o quê? Naturais. Paixões e propensões naturais. Paulo tinha paixões? Paulo tinha paixões, veja bem. Suas palavras, atos e paixões. Tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Então, uma paixão não é necessariamente um pecado. Se ela estiver posta sob o quê? Controle ou domínio do Espírito. Daniel era vitorioso sobre o pecado, apesar de possuir paixões semelhantes às nossas. Olha só. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como que? Isento de falta. Então, Daniel, ele tinha o quê? Paixões. Ao mesmo tempo, um caráter puro, santo e perfeito. O homem convertido que teme a Deus tem que dominar todos os apetites e paixões. O que determina se um homem é convertido ou não, não é a ausência de paixões, é colocá-las sob o domínio do Espírito. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus. Olha só. Próxima citação. Falando de Jesus agora. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 2, 3, 5. Essa citação bastante importante. Nossas propensões. O que ela fala? Propensões o quê? Naturais. Será que é a mesma propensão que lá naquela citação a gente leu que Cristo não tinha? Propensão para o pecado? O que vocês acham?
É ou não é a mesma? Diferente. Nossas propensões naturais devem ser o quê? Controladas. Eliminadas? Controladas. Já pensou se Deus eliminasse de sua vida o apetite? Como é que seria? É assim que Deus resolve o problema do pecado? Ele elimina as suas propensões? Não. Ele ajuda você a controlar. Nossas propensões naturais devem ser controladas ou nunca poderemos vencer como o quê? Isso quer dizer o quê? Que Cristo, ele controlou o quê? Ele controlou suas propensões naturais. Olha só, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 491. Habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações. No inglês, nós temos a palavra propensities nessa citação. Mas os tradutores de Testemunhos para a Igreja, volume 3, traduziram propensities, inclinações. Mesma coisa. A palavra propensão é sinônima de inclinação. Então, Cristo habilitou o homem a sujeitar todas as suas inclinações ou propensões ao domínio de quê? Das faculdades mais elevadas. Vamos ver se Jesus ele tinha paixões. O que vocês acham? Tinha ou não tinha? Vamos ver. Conquanto sentisse ele toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu ao quê? Você consegue ver aqui a diferença entre natureza e caráter? Ele tinha toda a paixão da humanidade, mas ele jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Ele foi semelhante aos irmãos, com as mesmas suscetibilidades. No inglês, susceptibilities e propensities são sinônimas. A palavra suscetibilidade é igual a propensão. Então ele tinha as mesmas propensões mentais e físicas. No deserto da tentação, página 80. Se Cristo saísse vitorioso sobre o quê? O apetite, então haveria a possibilidade do homem de vencer. Unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado este teste. Mas seu poder divino, vocês conseguiram ver isso aí? Unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado esse teste, viu? A natureza humana de Cristo, ela precisava de um poder fora dela para submeter, ou trazer, ou subjugar o apetite. Mas seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Nosso representante nesta vitória levantou a humanidade na escala de valor moral diante de Deus. Agora, essas paixões e propensões naturais, elas precisam de ser eliminadas ou controladas? Controladas. Mas agora existe uma propensão e uma paixão que nós precisamos não de eliminar, de controlar, mas de eliminar. Vamos para a próxima citação. Desejado de todas as nações, 3:05. Quando esta, a graça de Cristo, é implantada no coração, expelirá as más paixões que causam luta e dissensão. Isso é o que Cristo não teve. Más paixões. E nós cultivamos más paixões. Não paixões naturais, como desejo de comer, ou até mesmo o desejo de atividade para o sexo. Isso é uma paixão natural, que precisa ser subjugada,
controlada, dominada, não eliminada. Já pensou? Algo que Deus mesmo criou. Ele criou a comida e o nosso paladar para que nós não somente comamos para ter energia. Já pensou se comer era só para ter energia? Mas eu acho Deus interessante. Ele criou o corpo humano de tal forma que a gente tem prazer em comer. Isso não é pecado. Ele podia ter criado assim o corpo humano de tal forma que a gente só comesse para abastecer o corpo, para ter energia. Aí qualquer comida pode ser o que for, não tem gosto, não tem paladar. Não, nós temos paixões, nós temos apetite naturais, que foram postos por Deus. O sexo não é um pecado. Hoje parece um pecado porque Satanás ele manipulou, ele perverteu o que Deus criou para ser sagrado. Porém, mesmo sendo uma paixão natural, precisa ser subjugada, controlada, dominada pelo poder do Espírito. Mas agora nós temos aqui uma paixão má. Olha só, as paixões contrárias à piedade devem ser o quê? Controlada, dominada, crucificada. É diferente, né? Sabe qual é a paixão contrária à piedade? É aquela paixão que nos leva a querer retaliar contra o nosso inimigo. Ela não precisa apenas ser controlada, ela precisa ser esmagada, crucificada. Seja qual for a má prática, a dominante paixão que, devido à longa condescendência, acorrenta alma e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Cristo não teve essa dominante paixão, que ao longo da vida nós condescendemos a ela. Jesus não possuía más paixões. Testemunhos para a Igreja, volume 3, 202. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Então, Cristo não tinha paixões idênticas à nossa. Satanás estimula todas as más propensões, despertando paixões e ambições profanas. Cristo não possuía isso. Ele, Jesus, poderia haver pecado, poderia haver caído, mas nem por um momento houve nele o quê? Uma propensão o quê? Natural? Má. Ele tinha propensão natural, mas não tinha propensão má. Tomando sobre si a natureza do homem em seu estado caído, Cristo não participou sequer no mínimo de seu pecado. Não precisamos, falando agora de nós, não precisamos conservar uma propensão o quê? Então nós que temos isso que Cristo não teve, nós não precisamos ficar com isso para o resto da vida. As tendências herdadas e cultivadas para o mal são o quê? Separadas do quê? Da natureza? Do caráter. A irritabilidade. Você conhece isso? Irritabilidade. E a exaltação de si mesmo, o orgulho, a paixão e qualquer outro traço de caráter dessemelhante de nosso santo modelo precisa ser o quê? Então, é uma paixão que precisa ser vencida, não uma paixão natural, desejo de comer, mas a paixão que é semelhante ao orgulho, exaltação e irritabilidade. Isso precisa ser eliminada do caráter. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Desejado de todas as nações, 172. As propensões para trivialidades
e amor aos prazeres devem ser o quê? Abandonadas. Mas ainda que suas más inclinações lhes possam parecer tão preciosas como a mão direita ou o olho direito, devem ser elas separadas do obreiro. Eu espero que isso ajude a vocês a compreenderem a diferença entre paixão e propensão natural e paixão e propensão mal. Quando a irmã White fala propensão do pecado, ela está falando de hábitos que nós cultivamos no decorrer de nossa vida para o mal que Cristo nunca possuiu. Agora, paixões e propensões naturais, no contexto da natureza humana decaída, ela está sempre lutando para prevalecer nas decisões do ser humano. E então o homem, pelo poder e a graça de Cristo, sem isso ele não podia fazer, mas com o poder e a graça de Cristo, ele consegue dominar pela razão as paixões e propensões naturais. Então, eu quero comer fora da hora. Estou com fome. Paixão e propensão natural. A razão fala, não, só passou 3 horas desde o almoço. O apetite fala, não, mas eu estou com fome. Isso é a natureza decaída. Mas isso não quer dizer defeito de caráter. Deu para entender a diferença? Agora, a razão fala para a barriga, não, não é hora. O apetite, não, não posso. Se a graça de Cristo estiver controlando, se você, com o poder da escolha, a vontade, que é o poder que governa a natureza do homem, dá a Cristo o direito de subjugar suas paixões e propensões naturais, você terá vitória. Então, quer namorar antes do tempo? Paixão e propensão natural, isso não é pecado, isso não é defeito de caráter. A razão fala, não é tempo, não é hora, não é a vontade de Deus. A razão tem que dominar a paixão e a propensão. Isso faz parte da luta da natureza decaída. Cristo possuiu essa luta. Cristo quis comer, ele quis, o desejo dele, a natureza humana pediu algo que na hora não seria correto, não seria em harmonia com a vontade de Deus. Ele teve que subjugar o apetite, e assim ele nos deu o exemplo de como nós podemos também, através da oração, da submissão, da cooperação, de se alimentar da palavra de Deus. Textos chaves. Romanos 8:3. Hebreus 2:17, João 5:19 a 30 e 30, João 14:10, Mateus 26:39, Apocalipse 14:12, João 17:21, 1 de Pedro 2:21 a 23, Apocalipse 3:21. Oremos. Pai nosso, que conforto saber que nós temos um irmão em Cristo, um exemplo, alguém que sofreu de todas as coisas para que seja apto também a nos socorrer em todas as nossas tentações. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho que Tu enviastes aqui para nos salvar. Que nós possamos tomar posse desses méritos pela fé e sermos transformados à sua imagem. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.